que todos abram suas Bíblias na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7. Nós vamos começar no verso 2 e vamos até o final do capítulo. É um texto bem grande hoje. Então, para a gente não demorar, crianças, vocês precisam, por favor, ajudar os adultos a achar rápido. Se eu deixar só na mão dos adultos, vocês sabem, né, crianças? Olha só a agilidade desses meninos. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versos 2 a 16. Atenção para a leitura da palavra de Deus. Assim diz a Escritura. Acolhei-nos em vosso coração. A ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque eu já vos tenho dito que estáis em nosso coração, para juntos morrermos e vivermos. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Porque, chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Porque fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vindita. Em tudo destes provas de estardes inocentes neste assunto. Porquanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Foi por isso que nos sentimos confortados. E acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recreado por todos vós. Porque se em alguma coisa me glorio de vós para com ele, não fiquei envergonhado, pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira, e o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como recebestes com temor e tremor. Alegro-me, porque em tudo posso confiar em vós. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar. Senhor, nesta manhã, ao considerarmos palavras tão afetuosas e cheias de vida de Paulo por aquele povo de Corinto, nós pedimos que o Senhor transforme nossos corações e abençoe nosso caminhar. Em nome de Jesus. Amém. Não é por mal, mas vou te fazer chorar. Esse é o trecho de uma canção que gosto muito da banda mineira Patufu, uma banda lá de Belo Horizonte. É uma música bem melancólica e bela. Ela faz morrer e ela faz viver junto. Ela se chama Canção para Viver Mais. Qual é a história dela? A cantora e compositora Fernanda Takai, dona de uma voz tão doce, canta essa música para o seu falecido pai, o seu Vitório Takai. Ela começou a compor a Canção para Viver Mais quando soube da enfermidade terminal do seu pai. E o refrão começa assim: faz um tempo eu quis fazer uma canção para você viver mais. Quando o pai da Fernanda descobriu um câncer de pulmão, foi devastador a todos, como sempre é quando temos certas notícias. Ou quando estamos angustiados pela falta delas. Como andarão aqueles a quem amamos? Tem tempo que eu não tenho notícia. Como andarão? Está cheio de gente lá no Rio Grande do Sul assim, não está? Ou gente que tem gente lá. Como andarão? Não é por mal, mas vou te fazer chorar.
A canção começa assim. Pense numa filha dizendo para o seu pai doente o seguinte: eu nunca pensei um dia chegar e te ouvir dizer, não é por mal, filha, mas vou te fazer chorar. Hoje eu vou te fazer chorar. E ela quis fazer uma canção para ele viver mais. Afinal, aqueles a quem amamos estão no coração. Queremos ser acolhidos, queremos acolher, queremos nos alegrar, mesmo tantas vezes sendo feridos. Queremos ajudar aqueles a quem amamos a viverem mais e melhor. Fernanda conta numa entrevista que estava com ele certa vez, já no finalzinho, e ele com o corpo todo frágil do câncer, o fim se aproximando, e ela diz: estive com ele quando ele estava fazendo o tratamento do câncer de pulmão. Ele gostava de fazer massagem em mim, e eu estava fazendo, por isso, massagem nele, e tocando o corpo dele, percebia como ele estava tão frágil, eu fiquei com medo de quebrar. O pai da Fernanda doente, mas vocês sabem como é, a vida segue, não segue? Essa é das coisas mais difíceis. Lutas por fora, temores por dentro. Ela queria ficar ao máximo com o pai, só que tinha de ir, entretanto, fazer um show com a banda em Belo Horizonte, e explicou para o pai e foi. Você já deve ter dado na sua vida também algumas explicações que são plausíveis e ao mesmo tempo inadequadas, não? Rasgada entre deveres de mais de um lado, vivemos e morremos juntos. Lutas por fora, temores por dentro. Como na vida a gente fica assim, entre ir e vir, o coração vai e fica. Paulo se sentia muito assim quanto aos coríntios, como dá para ver na carta, em particular no nosso trecho de hoje. Ele cuidava deles, mas parecia que tinha horas em que eles não iriam mais se recuperar. Em outras partes, parece que se Paulo pesasse a mão, eles iam quebrar. E dividido sempre onde estar, se ele se sentia quanto a ir estar com o Senhor em seu anseio de chegar logo à ressurreição, ele se sentia dividido quanto a ir para outras localidades, seguir em ministério, mas o coração apertado quanto aos coríntios. Você já se sentiu assim? Com o coração em mais de um lugar? Fernanda disse para seu pai: preciso ir ao show. E foi. Mas chegou lá no dia do show e avisaram para ela: volta, urgentemente. Se for ficar para o show, não vai dar tempo. E ela voltou. Chegou no aeroporto, lá onde o pai estava, e tinha um amigo dele lá para recebê-la, e o amigo disse que não deu tempo. Imagina como foi o voo, imagina aquelas horas, a angústia, sem saber como está quem amamos. Você conhece horas assim? E a canção diz: não tenho muito tempo, tenho medo de ser só alguém para se lembrar. Faz um tempo eu quis fazer uma canção para você viver mais. Deixei que tudo desaparecesse e perto do fim não pude mais encontrar. O amor ainda estava lá. O amor ainda estava lá. Hoje Paulo vai falar do seu coração e do seu amor para os irmãos de Corinto. Falar do que sente, do que sentiu, do que precisa deles e da esperança que você, irmão, pode ter também. De gente que vive em lutas e dores pode ter nesse mundo. Essa aqui é uma mensagem para você viver mais. E ela diz que a vida cristã é composta de luta por fora e temores por dentro. Mas morremos e vivemos juntos, na correção e no conforto do Espírito. Simples assim. Vamos ver isso em 3 partes. A primeira verdade que você precisa considerar hoje é que a vida é marcada por incômodos vindos de amar a Cristo. Olha de novo o começo do nosso texto, a partir do verso 2. Acolhei-nos em vosso coração. A ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo, mesmo em toda a nossa tribulação. No último sermão, Paulo falou sobre jugo desigual, em particular no que tange a falsos apóstolos com os quais eles vinham se associando. E agora ele volta a falar então da boa associação que eles devem ter em mente. Não más associações químicas que são explosivas, mas boas associações. Os que se opõem a Paulo não têm razão para condená-lo. Olha o histórico de Paulo para com eles. E ele diz no verso 2, me acolham no coração de vocês. Eu sou de vocês. Nós estamos juntos para viver e morrer. A nossa vida é de tribulação.
Mas mesmo na tribulação a gente pode estar assim, cheio de alegria, mesmo nos dias difíceis. Na última vez em que Paulo estivera com eles, saiu de Corinto em maus termos. Foi lá para dar uma reprimenda neles, mas não foi recebido bem, não. Em vez de voltar ainda outra vez, mandou uma carta dura por meio de Tito. Só que àquela altura ele ainda não sabia, àquela altura da escrita da carta, o que tinha se passado. Será que a carta tinha piorado a situação? Paulo, nessa ponta da carta, então, volta ao assunto Tito, Coríntios, e o que vem com isso. Como assim volta? Talvez você se lembre, é que já tem tempo, mas lá no capítulo 2, versículo 13, Paulo estava falando sobre esse assunto aqui. E aí ele interrompeu o assunto para tratar de diversas questões doutrinárias importantes. Paulo faz dessas às vezes. Tem gente que é assim, não tem? Vai falando de um assunto e coloca outro assunto no meio e volta meio que sem avisar. Conhece alguém assim? Tem várias pessoas assim, é interessante. Ao que parece, a carta foi sendo escrita não de uma vez, não foi numa sentada. Paulo ia escrevendo e viajando e fazendo ministério e completando a carta, e à medida que as coisas iam acontecendo, elas iam entrando na carta. Juntando a cronologia aqui, os estudiosos reúnem esses fatos todos, tudo indica que foi assim. Paulo foi de Éfeso para Troade, lá na costa do que hoje é a Turquia, depois cruzou o mar Egeu para Macedônia e subiu pelo Ilírico, usando a terminologia moderna, foi do oeste da Turquia para a Grécia e entrou pelo que hoje é a Albânia, na direção dos Balcãs. E à medida que ele ouvia e sabia mais do que se passava, ele ia escrevendo. Em meio aos perigos que vivia, ele recebeu de Tito um baita consolo, voltaremos a isso. Mas veja antes o que ele pede aqui. O que o apóstolo aos gentios sabe que é a vida. Ele está lembrando-os de tudo que ele fez e de que tudo que ele fez por eles não foi por mal. Não é por mal, mas vou te fazer chorar. Paulo se defende, diz que precisa ficar bem claro para todos que ele está bem com eles e que ele não tem do que se envergonhar para com os irmãos, não tem do que ser acusado por eles. Talvez, alguns estudiosos sugerem, eles tenham entendido mal quando Paulo, lá na primeira carta, pediu que eles fizessem uma coleta para ajudar o pessoal sofrido de outra região. Lembra disso? Talvez alguns tenham levantado umas acusações, tipo, levantando esse dinheiro aí, hein? Onde será que esse dinheiro vai parar? Nós somos prontos a atribuir maus motivos até a gente que já demonstrou tremendo amor por nós. Isso diz mais sobre nós do que sobre os outros, não? E Paulo nos lembra de que não teve nada disso, a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos, não tem ninguém em Corinto que possa me acusar disso, diz Paulo. E Paulo está lidando com essas coisas em vez de deixar para lá por amor. Por vezes a gente se estranha mesmo com pessoas que nos amam e a quem amamos. Você já passou por isso, até vocês crianças, não? Nunca aconteceu, crianças, de você ficar chateado com um amigo da igreja? Uma coisa que aconteceu ali no ping-pong, ou aqui na frente, ou em algum lugar, e você vai para casa triste e conta para os seus pais. Acontece. E a gente ama as pessoas, e dói justamente porque a gente ama. Quantas vezes relações entre irmãos poderiam ser preservadas se uma das partes simplesmente tivesse chamado a outra para conversar? E Paulo faz isso, porque Paulo sabe que ser crente no mundo, Paulo está lá lidando com o reino, com suas lutas, mas lá no fundo do coração o tempo todo estão os coríntios, a quem ele tanto ama e com quem eles andam estranhados. A vida envolve isso, irmãos, ter algo de ruim no background com frequência, você sabe disso. E você sabe que a vida envolve muita coisa ficando sem resolver. É palpável como Paulo estava preocupado com isso, não de uma forma pecaminosa, mas é normal que quando a gente tem desavenças com nossos irmãos, isso fica aqui. O anseio por resolver, a busca por uma solução, você repassa conversas, você ensaia conversas. E Paulo deixa claro que as suas intenções para com aquela turma sempre foram as melhores possíveis. Ele não fez nada para condená-los, ele sabe que eles vivem e morrem juntos. Cristãos deveriam saber disso, nós vivemos e morremos juntos. O bem-estar deles o afeta, assim como as más situações em que eles se metem o afetam também. Nós somos membros uns dos outros. Quem está em Jesus partilha de uma vida e de uma morte com Cristo, e o seu corpo não tem jeito. E ele precisa deixar claro o amor dele por eles.
Aliás, essa é uma bela lição para todos os que têm qualquer posição de autoridade. Pais, pastores, professores, todos nós, vez por outra, precisamos corrigir as pessoas, repreender, ensinar, e ajuda muito se junto com isso vierem abundantes demonstrações de amor e lembranças do afeto na história. Real interesse na vida, um senso de que nós vamos juntos no coração, de que nós vivemos e morremos juntos. Veja no verso 4, quantas coisas belas ele diz acerca dos coríntios. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Eu me glorio por vocês, eu transbordo de amor por vocês. Peraí, Paulo diz isso dos coríntios? Aquela turma estranha e complicada? Sim, dos coríntios, aquele povo difícil, cheio de erros. Aquele povo é composto de gente amada do Senhor, irmãos e irmãs, gente que conforta, gente de quem Paulo pode se orgulhar e de quem tem saudade. E tem a confiança no Espírito de Deus de que podem mudar. Paulo confia no Evangelho, irmãos. Ele confia que pessoas que têm o Espírito Santo de Cristo podem mudar. Talvez você não confie muito mais nisso. Eu te chamo a considerar tal coisa. Como é importante termos esse tipo de noção em relação aos nossos irmãos. Vida cristã tem disso mesmo, gente. Tem de saber que é vida compartilhada, que morremos e vivemos juntos, como Paulo fala. Não dá para viver a tal da vida cristã sem envolvimento com esse corpo, com a igreja, sem dores. Paulo estava lá, rodando pela Ásia Menor, rumo ao Ilírico, mas o seu coração estava lá em Corinto. Em gente que ele sabia que estava enferma. Gente que o tratara mal, mas que ele queria ser bom para aquela turma. Eles viviam e morriam juntos. Nossas vidas estão entrelaçadas e o que um passa vai afetar o outro. Somos membros uns dos outros, não tem jeito. Veja, eu não falo somente de que nossas vidas estarão entrelaçadas, mas de que podemos ter uma atitude bela de lutar pelos nossos relacionamentos. Você está com um problema com o seu irmão da igreja? Tenha essa mesma atitude de Paulo. Em vez de pensar, deixa para lá, cada um vive a sua vida, que me importa? Reconheça nos irmãos a obra que Deus já fez, tenha esperança pela obra que o Espírito pode fazer, entenda que são gente de Jesus, assim como você, mesmo que estejam errando feio, e busque tratar, busque avaliar o próprio coração, como Paulo faz, para ver se tem falta da qual se arrepender, e talvez você tenha que se arrepender de algumas coisas também, e trate as questões. Vivemos e morremos juntos. Lutas por fora, temores por dentro, mas nos alegrando mesmo nas tribulações, pois estamos juntos. E esse assunto já puxa para o próximo ponto. A vida cristã envolve confrontos e confortos pela obra de Deus. Olha como ele segue no verso 5. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Veja, ele conta no verso 5 sobre como a vida andava. De novo, pensa na geografia da coisa. Entrando pela Macedônia, vindo de Éfeso e de Trode, ele esperava encontrar Tito por lá. Tinha mandado Tito, mas Tito não chegava nunca. Não estava lá. Então ele seguiu pela Macedônia para visitar as igrejas que há muito tempo ele não via, as igrejas de Filipos, de Tessalônica, de Bereia. E Tito, que tinha ido a Corinto para levar a carta dura de Paulo, não chegava nunca. Imagina a angústia. Num tempo sem internet, ou nem mesmo aquela tecnologia antiga chamada telefone para se comunicar. A gente não sabe por que Tito demorou, não sabemos, tem tanto que não sabemos. Tem muito que só lamentamos e lidamos com o que foi. Você sabe todas as razões de todas as ausências e sumiços? Você sabe de todas as coisas não compreendidas, não ditas e não tratadas? Sabe-se muito pouco. Me lembra as idas e vindas da Fernanda indo atrás do pai. Vai fazer o show? Vai, não vai? Mas e se não der tempo? Tá, mas e se tiver tempo?
Essas coisas são tão imprevisíveis e a gente fica assim. A gente faz planos, não faz, espera a vida acontecer, e se a vida não acontecer, como agir? Paulo, por certo, nisso tudo ficou sem saber se ia, se ficava, se esperava por Tito, se o dava por perdido. Ia ficar lá esperando Tito por quanto tempo? Uma semana? Um mês? Um ano? E se Tito morreu num naufrágio? Como Paulo quase morreu? E se Tito foi preso pelos soldados romanos? E se Tito foi apedrejado pelos judeus ou pelos gentios? Não tinha nem como checar online, numa busca de Google com o nome dele, ver se estava na notícia de algum lugar. Mas, felizmente, um dia Tito aparece. E eu imagino pela carinha de Tito que dava para ver que eram boas novas o que ele tinha a trazer. As notícias eram boas, nem sempre são, no caso eram. Paulo reencontrou Tito e esse trouxe excelentes notícias. Paulo, receberam bem. Se arrependem no Senhor. Vou te contar tudo. Quando chegou a Macedônia, finalmente ele se encontrou com Tito. Paulo, por certo, estava angustiado sobre como seria a reação. Mais uma angústia. Como vai ser? Mandei Tito para a boca dos leões? Será que vão estraçalhá-lo? Será que vão tratá-lo mal? Até a mim, o apóstolo, eles trataram mal. Como vai ser com Tito? Sabe quando você precisa ter uma conversa dura com alguém e você não tem a menor ideia de como vai andar? Se vai receber bem, se vai te morder, se vai te xingar, se vai te bloquear. É difícil, né? E ele sabe que foi dádiva do Senhor Jesus para ele ter achado Tito nesse mundo velho sem localizador de WhatsApp. O verso 6 fala, foi Deus, porém Deus que conforta os abatidos, é que nos consolou com a chegada de Tito. Muitas vezes o conforto que o Senhor tem para com nossas vidas sofridas é simplesmente uma pessoa chegar e trazer algumas notícias para a gente. Aliás, outra razão para você viver uma vida de igreja, e não um cristianismo isolado por aí. Muitas vezes nós queremos que Deus nos console nas nossas aflições, mas a gente não quer um dos principais meios que Deus usa para isso, que é o povo dele. Que é muitas vezes um irmão chegando para você com boas novas, estendendo a mão, fazendo uma visita, mandando um WhatsApp perguntando como você está, te chamando para um almoço, te chamando para uma reunião da mocidade, ou só mandando um meme e você vê, puxa vida, eles lembram de mim. O Deus que conforta os abatidos, muitas vezes conforta os abatidos por meio do seu povo. Ele pode fazê-lo diretamente, claro, mas tantas e tantas vezes é assim que Deus faz. No verso 7, Paulo indica que ele foi confortado pelas notícias que recebeu. Os coríntios, felizmente, estavam entendendo melhor tudo. Estavam mostrando arrependimento e mudanças genuínos. E isso era uma prova de que amavam a Deus de verdade, que eram do Senhor. Tito contou para Paulo que eles receberam com luto, que eles tinham zelo, que eles tinham saudade de Paulo, que eles gostavam sim de Paulo. Às vezes é gostoso simplesmente ouvir, né? Fulano diz que ama você, está com saudade de você. Sério? Achei que nem gostava de mim. Ah, gosta. Tito contou do luto, do zelo, da forma com que trataram seus erros diante do Senhor. Entenda, irmãos, a vida cristã não é um sistema fechado. Há um Deus que intervém. Sempre há a possibilidade do Deus que conforta os abatidos fazer algo inesperado e maravilhoso. É por isso que a gente ora, não é? Veja, não é fácil confrontar, não foi fácil para Paulo escrever aquela carta. Não foi fácil para Paulo enviar o seu Tito para a boca dos leões. Mas como é bom o conforto da ação de Deus quando há reconciliação, quando há mudança. Quem não arrisca o confronto, não experimenta o conforto. Quem não arrisca o confronto, não experimenta o conforto. Simples assim. E note ainda o poder que isso tem no coração dos outros. De novo, a vida cristã, vimos no primeiro ponto, ela não é vivida sozinha, nós dizemos respeito uns aos outros. A forma como você vive a sua vida cristã vai afetar seus irmãos, para o bem ou para o mal. A tua falta de arrependimento vai afetar muita gente, não é só você que vai sofrer com isso. Mas o seu arrependimento vai trazer conforto a muita gente também. Paulo se alegra em ter lidado com os problemas, mesmo em ter sido duro. Paulo insiste que fez para o bem deles, e fez mesmo. Os versos 8 e 9 são muito interessantes, olha só, crianças. Olha como ele diz,
Porquanto, ainda que vos tenha entristecido com a carta, eu não me arrependo. Tá, já me arrependi um pouquinho, mas passou. É muito legal como ele fala. Ele traz aí, no verso 8, a agonia que a gente fica também, quando a gente não sabe como uma mensagem dura vai ser recebida. Ainda que eu tenha entristecido vocês com a carta, passou. Fiquei arrependido de ter mandado, mas vendo o resultado, não me arrependo mais não. Foi bom. O ponto é belo. Paulo fez algo que ele sabia que ia doer. Isso entristecia. Já aconteceu contigo, não? Manda um e-mail, manda uma mensagem e você fica ai, será que eu devia ter mandado esse negócio? Tem vezes em que a gente se arrepende com razão por ter feito de um jeito ruim. Às vezes a gente erra a mão mesmo. Mas tem vezes que é só essa agonia mesmo de como vai soar lá. Será que isso que eu fiz por amor vai quebrá-lo? Não é por mal, mas vou te fazer chorar. E agora, porém, vendo o resultado, ele não se arrepende. Não tenho mais razão de me entristecer. Eu fiz vocês chorarem, mas esse choro produziu vida. Ele não queria deixá-los tristes pela tristeza em si. Às vezes a gente faz essas maldades. A gente quer entristecer. Fulano está muito felizinho com a vida, vou dar uma nele. Tem gente que pensa assim. Não era isso. Paulo só queria que eles tivessem o coração transformado. Nenhum pai se alegra na disciplina em si. Nenhum pastor se alegra na cajadada em si. Tá, ok, alguns talvez se alegrem, admito, mas é perverso. É estranha a ideia de um pastor que gosta de descer a lenha. Não, o que a gente gosta é que haja arrependimento. E por vezes envolve tristeza. Mas o objetivo não é a tristeza. O objetivo é que essa tristeza se transforme em bem. Não há alegria em fazer doer, há alegria na cura que vem da dor. Paulo não foi negligente com o seu amor para com eles. Paulo não foi negligente para com a sua responsabilidade para com eles. Por mais que eles fossem difíceis, ele persistiu. E nós devemos ser assim também, queridos, para com aqueles com quem temos responsabilidade. Sejam nossas ovelhas, nossa família, nossos irmãos. Às vezes a gente simplesmente quer deixar para lá e falar, eles que se virem. Mas o amor não vai deixar. O amor envolve ir atrás, ainda que doa. Paulo não foi negligente e Paulo teve a alegria de ver o Senhor movendo aquela turma rumo ao arrependimento. E a vida cristã é uma vida assim, queridos. Uma vida de o tempo todo nos arrependermos e nos voltarmos para Cristo. E é o que a gente vai ver no nosso último ponto. A vida cristã é movida na real alegria do verdadeiro arrependimento. Versos 9 em diante, mais uma vez. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Percebe a diferença? Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados? Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vindita. Em tudo destes provas de estardes inocentes neste assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre nós, diante de Deus. Foi por isso que nos sentimos confortados. E acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recreado por todos vós. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. E o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como recebeste com temor e tremor. Alegro-me, porque em tudo posso confiar em vós. Paulo está tremendamente aliviado por eles terem se arrependido. E há algo muito importante a considerarmos acerca disso, porque há uma tristeza pelo pecado que não é o tipo de tristeza que leva à vida. Não é a tristeza que vem de Deus, o arrependimento. O verso 10 fala sobre um tipo de tristeza piedosa que produz verdadeira mudança e arrependimento. Existe uma tristeza pelo pecado que é produtiva, leva ao bem espiritual. E existe uma tristeza pelo pecado que não é produtiva e leva à morte. Essa tristeza é para o bem ou para o mal?
Claro que Paulo não se entristece em ter sido um tanto duro, se o resultado de tal tristeza foi o arrependimento e a fé. Eles precisavam mudar de atitude, eles tinham pecados dos quais se arrepender, e se arrependeram. Fechou. Isso muda tudo. Como o autor Simon Kistemaker diz bem, ninguém jamais poderá dizer que tal pessoa errou em se arrepender e assim receber a salvação. Irmãos, deixar o mal por vezes é doloroso, mas sempre compensa. Sempre vale a pena deixar o mal. O que se ganha por abandonar o pecado é muito maior do que qualquer coisa que o pecado possa te oferecer, sempre. Paulo fala, eu não estou escrevendo isso aqui sobre o ofensor ou sobre o ofendido, ele não vai ficar remoendo essas coisas, está resolvido, ele não vai ficar levantando. Ele está mostrando o seu coração. Os leitores saberiam do que se trata exatamente, de quem se trata. Talvez seja aquela questão ainda lá de 1 Coríntios 5, do incesto, talvez seja outra matéria. Mas fica claro pelo verso 11 que a tristeza gerada no coração deles os levou à ação. E Paulo está todo orgulhoso de que foi provado certo. A ação deles mostra que Paulo estava certo em tratá-los como crentes. Paulo levanta aquela placa que se via muito nos estádios brasileiros no passado, acho que não mais. Eu já sabia, teria sido uma baita vergonha para Paulo, se eles não se arrependessem. Mas ele fala, Timóteo está aqui saltitante de amor por vocês, só fala bem. Tito está aqui saltitando de amor, só fala bem de vocês. Teria sido uma baita vergonha se não fosse assim. Mas o temor do Senhor, o entendimento dos pecados os moveu. Se mostraram indignados com o mal, entristecidos e tiveram santo zelo, santo temor do Senhor, e agiram. Paulo fala sobre isso. Que defesa, verso 11, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vindita. Em tudo destes provas de estardes de fato inocentes. Você tinha que ver, Paulo. Imagina Tito dizendo. Irmãos, arrependimento de verdade é cristalino. Às vezes a gente fica pensando assim, será que fulano se arrependeu mesmo daquilo que fez? E fica assim, parece que sim, né? Ele disse que sim, ele falou que sim, deve estar arrependido. Arrependimento verdadeiro é cristalino, gente. É desse tipo aqui, se moveram, mudaram, resolveu. Tito e Paulo não têm dúvidas de que foi verdadeiro. Leva a frutos visíveis, não deixa ninguém em dúvida. E essa diferença nesses dois tipos de tristeza é a diferença entre vida e morte, como exemplificado em Judas e Pedro. Lembra, Judas, depois de cair em si, digamos assim, pelo que fez em trair Jesus, o que ele faz? Ele chora. Por vergonha, por tristeza da bobagem que fez em trair o seu amigo, da maldade que fez ao trair Jesus. Mas foi uma tristeza que levou para a morte, não foi? E morte pela própria mão. Já a tristeza e vergonha de Pedro por negar a Jesus, no texto que lemos hoje em Mateus, foi diferente. Ela foi movida por Deus e ela levou à vida. Ela levou ao arrependimento, aos braços e amor do seu Redentor. E a mesma coisa para você, querido. O seu pecado não precisa ser seu fim. Seja o pecado no qual você hoje está enroscado, seja o pecado que você olha para trás, você nem está fazendo mais, mas você olha para trás e pensa, cara, como? Ou talvez algo que nos próximos anos você venha a tropeçar. Seja o que for, não precisa ser o seu fim. Ainda que seja sério como o que acontecia em Corinto, ainda que seja pior do que acontecia em Corinto, não precisa ser o teu fim. A tristeza por esse pecado pode ser o que te conduz aos braços de Jesus Cristo. Uma das mentiras favoritas do diabo é dizer que é tarde demais para você. Não é. Não era para os coríntios. Mesmo com toda a maldade que fizeram, mesmo tendo entristecido Paulo, mesmo tendo rejeitado a primeira correção, não era tarde demais para eles, não é para você, não é para mim, não é para ninguém. Se ainda há vida, há tempo de vir para Cristo. E talvez você, como os coríntios, esteja hoje insistindo num certo caminho de pecado, tentando se convencer de que está tudo bem, tentando reinterpretar a palavra de Deus, tentando torcer para Deus ter mais o que fazer do que olhar para a tua vida. Pare, não vale a pena. Hoje o Senhor, do mesmo jeito que chamou essa turma, chama você para o arrependimento, para a mudança de caminho, para a mudança de vida. Hoje o Senhor te chama para Cristo.
Sim, haverá tristeza pelo pecado, no pecado, quanto ao que você talvez tenha de deixar de lado ou perder por causa do pecado. De novo, vale a pena, valeu a pena para os coríntios, valeu a pena para todos os que fizeram isso. E vai alegrar o coração, não somente o teu, tá? Por conhecer a graça de Cristo, mas vai alegrar muitos corações abatidos e sofridos ao teu redor. Vai alegrar sim o coração de muitos. Tem gente andando cabisbaixa na vida, que vai ter o coraçãozinho alegre, confortado por Deus, ao ver você se saindo bem e se voltando para Cristo. E você pode começar a se alegrar por isso também, irmão. Às vezes você olha para a sua própria vida e você vê, as coisas não andam muito bem, não tem muito do que me alegrar aqui não. Mas saia de si mesmo e veja ao teu redor como Paulo olha. A alegria de outros crescendo na fé. A alegria de pessoas deixando o mal. A alegria de conversões. A alegria de gente se alegrando na alegria dos outros. Porque é muito interessante como Paulo fala sobre isso. Não é só que ele se alegrou com os coríntios. Ele se alegrou com a alegria que isso causou em Tito, notou? Mesmo ele não estando presente, ele não estava lá para ver. Tito estava por ele. E ele diz isso no verso 13. Foi por isso que nos sentimos confortados. E acima desta nossa consolação, ainda mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recreado por todos vós. Paulo está feliz da vida porque Tito teve a alegria imensa de experimentar em primeira mão o arrependimento dos coríntios. Ele estava sabendo por terceiros, mas Tito estava lá e Paulo está com o coração exultante pela exultação do coração alheio. É que nem se o espírito dele tivesse passado por um tempo de recreação, de alívio. Como diz a canção Para Viver Mais, o amor ainda estava lá. O amor ainda estava lá. Mencionei no começo do sermão a situação da Fernanda, ir para o show e chegar lá e ter que retornar correndo e, claro, com isso perdeu o show. Mas o show aconteceu sem ela. Explicou-se, claro, para o público a razão da sua ausência. E olha só isso. Em vez de um dos outros integrantes da banda, como o próprio marido dela, o John Ulloa, fazer as partes do vocal da Fernanda, os fãs cantaram as partes dela. O show aconteceu e a plateia cantou as partes dela. Que doçura, né? Na ausência, queridos, outros preencherão por nós. Tito se alegrou. Paulo se alegrou por Tito se alegrar. Imagino Tito se alegrando só de pensar na alegria que Paulo sentiria ao saber as boas notícias. Tito cantou para Paulo as partes dos ausentes coríntios que eles mesmos não poderiam cantar por estarem longe. Eles não tiveram como fazê-lo diretamente, mas alguém estava lá por eles, preenchendo o lugar deles para Paulo, como tinha sido preenchido o lugar de Paulo por eles, preenchendo de certa forma o lugar dos coríntios no coração de Paulo, mesmo eles estando longe, como a multidão preencheu os trechos da Fernanda. Nessa terra, queridos, não tem como sempre estarmos todos juntos. As circunstâncias vão nos remover uns dos outros e nos apertar os corações, mas podemos cantar e preencher os espaços uns pelos outros. Lutas por fora, temores por dentro. Faz um tempo eu quis fazer uma canção para você viver mais. Tenho vocês no coração. Vivemos e morremos juntos. Sei que posso confiar em vocês. E alegra-me por isso. Essa é a vida cristã. Lutas por fora, temores por dentro. Confiando os corações uns aos outros, para juntos vivermos e morrermos. Tito foi bem cuidado por eles. Isso era razão para alegria abundante. Nós gostamos quando cuidam bem dos nossos, não? O verso 16 fala sobre isso. Eu alegro-me porque em tudo posso confiar ou depender de vocês. Esse mundo não quer que você viva assim, não. Dependendo e confiando nos outros. Esse mundo vai falar, seja resiliente e lute sozinho. Mas o Evangelho fala, você é parte de um povo comprado por Cristo. Nenhum de vocês vai lutar sozinho. Nenhum de vocês vai viver ou morrer sozinho. A gente vai andar juntos. Ele sempre está atento a nós, irmãos. Hoje o nosso Senhor está ausente em corpo, não?
mas está presente em espírito. Daqui a pouco vamos partilhar de pão e vinho, demonstração de que Ele é conosco, olhando para nós e nos amando, havendo já morrido e vivido por nós. Faz tempo que não temos novas notícias dele, não? Mas Ele prometeu que vem nos encontrar. O Espírito que nos deu é a garantia de que vem mesmo. Saudade, não dá? E assim ficamos por hoje. Paulo derramando seu coração por ter sido confirmado o seu amor por eles. Mas mais do que isso, o amor de quem conhece os coríntios melhor do que eles mesmos. Aquele que morreu e viveu por todos eles. Não é por mal, mas vou te fazer chorar. Tem um detalhe sobre a canção Para Viver Mais, revelado pela própria Fernanda numa entrevista que eu acho belíssima. Quem fez mesmo a canção não foi ela. Foi o John, seu marido. Ela escreveu o título, começou a rabiscar alguma coisa, mas não conseguia avançar, com todo o peso da enfermidade do seu pai. Mas o seu amado fez por ela o que ela não conseguia fazer. E ela diz que ele traduziu perfeitamente o que ela queria, melhor do que ela mesma teria conseguido. Eu acho essa história da canção Para Viver Mais belíssima, pois além de falar sobre o amor de pai para filha e filha para pai, fala disso também, de como um casal pode chegar num ponto em que um consegue traduzir ainda melhor que o outro o que vai no próprio coração. Talvez seja o ápice de ser uma só carne, ser capaz de dizer melhor do que o outro sente. E assim como o John traduziu o coração da Fernanda, nós temos alguém que também conhece o nosso coração perfeitamente, e é o nosso amado. Um sumo sacerdote que entende as suas dores melhor do que você entende, que foi tentado em todas as coisas e padeceu todas as coisas. Você tem o Espírito de Cristo habitando em você, que traduz os seus clamores ao Senhor nas suas orações gemidas. Por vezes o pecado nos confunde, nos faz olhar torto para o passado, para o presente e para o futuro, olhar de forma estranha, mas podemos contar, irmãos, com aquele que nos amou, para nos ver como Ele nos faz ser por sua morte e vida, para nunca deixar de nos amar e nos buscar onde quer que estejamos, nós, ovelhas perdidas por aí. Estejamos nós na Macedônia, onde for, Ele vai nos achar. Ele vai nos achar. Lutas por fora, temores por dentro. Um povo que vive e morre junto. Tudo isso porque Jesus Cristo, aquele que de fato nos traduz e nos integra, morreu e viveu por nós, e agora vivemos e morremos por Ele. Eu não sei se saber dessas coisas vai ajudar você a viver mais, porém, certamente, vai te ajudar a viver melhor. Certamente. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é quem consola os abatidos. O Senhor trata corações, o Senhor produz arrependimento, o Senhor mistura nossas vidas e nossas histórias. Senhor, tem dias em que a nossa vida se resume mesmo a choro e desorientação, tribulações. Tem dias, entretanto, que pequenas notícias alegram o rosto, restauram o vigor. Ajuda-nos, Senhor, na nossa jornada, a entendermos que somos membros uns dos outros e não andamos juntos, e é por isso que nós partilhamos pão e vinho juntos, não sozinhos, cada um em sua casa, mas juntos. Vivemos e morremos por Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter nos alcançado em nosso pecado e trazido o arrependimento que produz para a vida. Nós pedimos, Senhor, que aqueles que aqui estejam, que porventura estejam firmes no caminho do mal, que o Senhor, com Teu Espírito, trate seus corações e traga o bom tipo de tristeza que produz vida. Ajuda-nos, Senhor, a ser um povo que ama uns aos outros, com disposição para tratar do mal, com disposição para irmos atrás, ainda que faça chorar um pouco. Louvado seja o Teu nome, pois o Senhor fez isso por nós. Em Jesus. Amém.